Boa noite. Vou começar lendo um texto. Ele está em Atos 17. Atos 17, a partir do versículo 16. Minha versão está só um pouquinho diferente. Atos 17, a partir do 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e os religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Verso 22. E, estando Paulo no meio do aerópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos vida e respiração e todas as coisas. Verso 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. A arte, ela faz parte da vida do homem e ela faz parte da própria humanidade. Quando você pensa no ser humano, você tem que pensar em arte. Tanto que a Bíblia fala em Gênesis 2 que o primeiro poema da história foi feito por Adão. Quando Deus deu Eva para ele olhou para Eva e disse: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Então, desde a criação do homem, a arte já tem feito parte da vida do homem. E Gênesis 4 mostra que os descendentes de Caim, eles já começaram a desenvolver técnicas de música ou de trabalhos com alguns materiais. Então, desde o começo, a arte sempre esteve presente na vida do ser humano. E ela não só está presente, como ela é expressão do pensamento do homem. Então, quando se estuda, geralmente, os povos da antiguidade, como que eles adoravam, como eles faziam os cultos e tudo mais, eles têm que se voltar para a arte, eles têm que olhar o que eles faziam, o que tipo de arte que eles tinham, e isso mostrava a expressão da visão que eles tinham sobre a vida, sobre os relacionamentos, sobre o mundo de forma geral. Ou seja, a arte apresenta a cosmovisão de um povo. Isso era no passado, isso continua no presente. O texto que a gente leu aqui de Atos é um exemplo disso, porque Paulo estava andando em Atenas e ele viu vários altares com vários deuses e tudo mais, e tudo aquilo era muito bem, especialmente os gregos, eles produziam muito essa questão de arte, e isso fazia parte do culto deles, como na verdade fazia parte do culto de todos os outros povos. Então, arte e religião na antiguidade tinha uma ligação muito forte. E isso tanto no povo de Deus, como por exemplo a gente vê na construção do tabernáculo, a Arca da Aliança e tudo mais, tudo isso era um trabalho muito artístico. E também nos outros povos pagãos, inclusive, infelizmente, dentro do povo de Deus, que em Isaías, por exemplo, 44, tem Deus criticando o povo por construir outros deuses, por trabalhar a madeira, lá fica muito claro isso, de trabalhar a madeira para fazer um Deus. Então, a arte sempre esteve presente, especialmente conectada com a religião, pensando especificamente na antiguidade. E aí a gente vê Paulo andando em Atenas, e ele faz algo que, às vezes, quando a gente lê rápido o texto, a gente não percebe
o que ele fez, mas ele faz algo que nos ensina, dentre muitas coisas, em como usar a arte. E o exemplo que ele usa esse texto específico está no versículo 28 de Atos 17, que ele fala assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. O que ele está fazendo ali em Atenas, discutindo com os gregos e tudo mais, ele citou um poema de Epimênides e Aratos, que esses poemas que eles fizeram, porque nele vivemos e existimos e tudo mais, esse poeta não fez para Deus, ele fez para Zeus. E o outro, porque somos também sua geração, a mesma coisa. Aratos usou esse texto, está dentro de um poema que Aratos fez, e ele fez para Zeus. E Paulo, ele tinha familiaridade com isso, ele sabia que esses eram poemas pagãos, mas o que ele faz? Ele pega essa parte e ele entrega para Zeus? Não, ele coloca isso debaixo da autoridade de Deus, e ele usa inclusive esse texto, junto com aquilo que ele já vem falando nos outros versículos, para falar a respeito de Jesus. Então o que Paulo estava fazendo ele tinha contato com a arte, mas ele não só tinha contato com a arte, como ele pegava e submetia essa arte a Deus. Agora, em outro texto também, isso está em 1 Coríntios 15, 33, ele cita um autor pagão que se chamava Menandro, num texto de uma peça teatral desse Menandro, que ele fala assim no texto: não vos enganeis, aí vem a fala de Menandro, nessa peça, as más conversações corrompem os bons costumes. Então assim, Paulo, ele sabia que ele precisava de um ponto de contato com os gentios, especialmente os gregos. A cultura grega daquela época era muito forte, ele não era ignorante quanto a isso, ele tinha contato com esse tipo de arte. Na cultura grega, os poemas e a arquitetura pesavam muito. E ele também vê o altar ali que foi construído para um possível novo Deus, que poderia entrar no panteão grego, e ele vê ali uma oportunidade para anunciar o único e verdadeiro Deus. Então, o que ele está fazendo, isso fica um exemplo para a gente, em dois aspectos. Em certo sentido, nós temos de usar a arte. Agora, nós temos contato com a arte no nosso dia? Sim, todo santo dia. A gente pensa só às vezes em arte no sentido de um museu, ou uma grande obra de arquitetura, ou algo do tipo, mas na verdade, quando a gente ouve uma música no rádio, a gente está fazendo um uso de arte. Quando a gente assiste um filme, a gente também está fazendo um uso de arte. Então Paulo, ele conhecia a arte que influenciava a sua época, ele viu a idolatria que estava ao seu redor, mas ele ele redime aquele pedaço de arte para glorificar a Deus. E essa deve ser a nossa atitude nos nossos dias, porque a gente está vendo isso, a arte, como eu falei, ela expressa uma visão de mundo. A gente está vendo na nossa geração as pessoas se voltarem de novo para a idolatria. Um tipo diferente de idolatria, já não são ídolos que você vê ali, alguma coisa do tipo, mas nossa geração é novamente idólatra. Alguns dizem que nós já estamos vivendo num tempo pós-cristão. E a arte que a gente vê, as músicas que a gente ouve, os filmes que a gente assiste, cada vez mais está batendo na mesma tecla. De que não há Deus, de que o mundo é um lugar sem sentido. Então, nós precisamos muito resgatar essa ideia de Paulo. E, terminando aqui, Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:21, examinai tudo, retende o bem. Então o cristão, ele tem que olhar para o mundo ao redor dele e saber o que ele pode tirar de bom. Focando aqui na arte, ele tem que olhar para a arte, para a música e saber o uso do melhor. E quando ele produz também, ele tem que produzir sempre o melhor, sempre com a mesma ideia: glorificar a Deus acima de todas as coisas. Eu vou ler um pedacinho de um livro aqui e recomendá-los para vocês. O nome do livro é A Arte Moderna e a Morte de uma Cultura, de Huckmacher. E vou ler um trecho rapidinho dele. Que ele diz assim:
Olhar para a arte moderna é olhar para os frutos do espírito da vanguarda. São eles que estão à frente na formação de uma visão do mundo sem Deus, sem normas. Mas as coisas estão assim porque os cristãos há muito deixaram o campo para o mundo e, em uma espécie de retiro místico do mundo, condenaram as artes como sendo mundanas, quase pecaminosas. Então, assim, infelizmente, muitas vezes, essa é uma crítica muito forte que ele faz, é que nós cristãos ou ignoramos a arte de forma geral, ou quando nós produzimos algo muito ruim, muito pobre. E por que é importante, o cristão considerar essa questão da arte? Por que a arte deveria ter algum valor para a vida do cristão? Isso Deus falando em Jó, ele responde, ele diz: quem primeiro me deu, Jó 41:11, quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe, pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Tem algumas versões que dizem, tudo que está debaixo dos céus é meu, ou me pertence. E então, o nosso coração, o nosso uso em relação à arte de forma geral, tem que glorificar a Deus. Isso vai do que eu produzo de arte, às vezes, uma música que eu faço, ou algo do tipo, mas também vale para aquilo que eu consumo de arte. Então eu tenho que saber o que eu consumo, o que eu ouço, o que eu assisto, e todas essas coisas têm que ser feitas para a glória de Deus. Então, fazer o uso disso, Paulo pega essas coisas que ninguém prestaria atenção, ele pega textos pagãos e aproveita para pregar o evangelho usando esses textos, porque ele sabia que os filósofos, por exemplo, não liam a Bíblia ou coisa do tipo. Então, há essa necessidade, e o mais perigoso que acontece na nossa geração, cada vez mais se torna idólatra, se esquece do Deus vivo, e nós conhecemos e temos andado com o Deus vivo. Então, inclusive, a nossa visão a respeito de arte tem que refletir